Oh, glória! Como é bom, né? Como é bom a comunhão da igreja do Senhor Jesus. É como óleo que desce, né? Bem isso. Oh, glória, aleluia. Há uma unção na igreja de Jesus Cristo que nos alegra, que queima nosso coração. A gente dá um abraço, né? Como é bom o abraço de Jesus. Hoje eu dei um abraço de Jesus, mas eu apertei demais uma irmã que estava com saudade. Aí estava uma saudade, daí eu apertei, às vezes não resisto. Ai, como Jesus é bom, né? Como é bom sentir o amor de Jesus. Não é bom? Não é bom, igreja? Mas abre esse coração, vamos falar, Jesus, eu quero mais desse amor. Sabe, o que eu acho tremendo isso é que Ele derrama amor. Só que se Ele derramar amor, tu vai ter que distribuir, que não vai dar para ficar só em ti não, tá? E às vezes tem que distribuir, não pode ficar só para ti, o amor é sofredor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Bom, eu vou ministrar a palavra do Senhor nessa noite. Nós começamos aí no dia 1º de outubro, o que nós vamos chamar de outubro de oração. Todo ano nós teremos o nosso mês de outubro dedicado à oração. Ah, pastor, não é só o mês de outubro, é claro. Todos os meses são meses de orarmos, né? Mas nós vamos estabelecer para que a gente traga realmente essa compreensão. Nós estamos ministrando na célula, nós estamos ministrando lá em cima no Kids, seu filho vai aprender a orar. No Teens, nos jovens, a gente ministrou sobre oração. Então a gente está ministrando sobre esse tema em outubro. Todo outubro nós vamos ministrar sobre esse tema, amém? Porque nós cremos que nós seremos uma igreja firmada, fundamentada na oração, na adoração, no jejum, no conhecimento da palavra do Senhor Jesus, amém, igreja? Então nós estamos vamos desenvolver essa cultura de oração, jejum, para que a igreja rompa, para que a gente realmente saia da estagnação, do comodismo, que a gente vá à frente, para que a gente realmente conheça mais do Senhor, do seu poder. Aleluia, aleluia. A palavra de Deus fala em 1 Tessalonicenses, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17, ou seja, 18 diz para nós não extinguir o Espírito, não diminuir o Espírito. Nós precisamos orar para que para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, para que haja batismo no Espírito Santo, para que haja o poder de Deus nas nossas vidas. É a oração que vai fazer isso. Você crê, igreja? Aleluia. E nós precisamos ser, e eu creio que Deus estabeleceu isso para que nós sejamos essa igreja onde Deus é o centro. Ele não só é o fundamento, mas como Ele é o centro das nossas motivações e ações. A motivação ela precisa estar correta. A nossa motivação tem que ser o Senhor, buscar o Senhor. E as nossas ações elas precisam estar pautadas nisso, em construir. Todos nós que somos de Jesus, que somos a igreja de Jesus, nós estamos construindo uma igreja. Você está fazendo algo a qual Deus estabeleceu para que você esteja construindo. E quem constrói, ele precisa construir sobre o fundamento que é Cristo. Cristo é o fundamento. Então como que eu construo sobre Cristo? Você constrói com Cristo, em Cristo, cheio da presença de Cristo, buscando a Cristo em oração. E assim a tua motivação ela vai estar correta, porque Deus vai gerar o seu querer, o seu efetuar, Ele vai operar através da sua vida. Você vai fluir no Espírito do Senhor para viver aquilo que Deus estabeleceu para você viver como igreja de Jesus, como filho de Deus, que tem uma identidade, que sabe de onde veio e para onde vai, que tem destino, que tem direção no Senhor. Você crê, igreja? Aleluia.
E nós cremos que nessa jornada a gente pode aprender com alguns personagens bíblicos. E hoje eu queria falar de Davi, que é considerado um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz, Deus diz dele que ele era o homem segundo o coração de Deus. Eu queria que você abrisse comigo em Crônicas, 1 Crônicas 13, 12. Primeira Crônicas 13, 12. Eu vou pedir que o Emerson coloque na NVI também para a gente, tá? Que daí eu vou ler aqui na Almeida Corrigida Fiel. Aleluia. Todos encontraram? 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 12. Diz assim, eu vou ler na Almeida Corrigida Fiel. E aquele dia temeu Davi a Deus, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Amém? Fecha sua Bíblia por enquanto. Aqui, Davi, ele tinha um desejo. O desejo de Davi era trazer a arca que estava na casa de Obed-edom para Jerusalém, para a capital de Israel. E a primeira vez que ele fez esse intento, que ele entendeu que era de Deus, ele trouxe ela em cima de um carro de boi, e havia 2 servos que ajudaram a carregar, e um dos servos tocou na arca de Deus, que representava a presença de Deus, e ele veio a morrer. E daí naquele momento Davi temeu a Deus. Davi, ele temeu a Deus porque ele entendeu que ele estava fazendo algo que era do Senhor, mas ele naquele momento se desesperou e disse dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Ele reconheceu que ele estava fazendo da forma errada, que ele estava fazendo não da forma como Deus queria que ele fizesse, mas o desejo do coração dele era bom, a motivação do coração dele não era ruim, era boa, só que ele não estava fazendo da forma como Deus queria que ele fizesse. Eu vou repetir isso, a motivação do coração dele era correta, mas ele não estava fazendo como Deus queria que ele fizesse. Então ele temeu a Deus e ele faz essa exclamação: como trarei a minha arca de Deus? Aleluia. Agora eu queria que você abrisse comigo no Salmo 132. Nós vamos ler do 2 ao 5. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Como Deus se agrada de um coração humilde. Aleluia. E aí, aqui diz no Salmo 132, do 2 ao 5, Davi dizendo, todos acharam? Como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso Deus de Jacó, dizendo: certamente que não entrarei na tenda da minha casa, nem subirei à minha cama, e não darei sono aos meus olhos, e nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para para o poderoso Deus de Jacó. Davi aqui, ele fez um voto com Deus. Ele fez um voto porque ele queria pôr Deus no centro da cidade de Israel, em Jerusalém.
ele queria trazer a arca, que representava a presença de Deus no meio do seu povo, para o centro de Jerusalém, Israel. Ele queria trazer Deus para o centro de tudo no seu governo. Ele queria trazer Deus, a presença de Deus, para o lugar onde ela deveria estar. Só que da primeira vez que ele fez isso, ele não fez com a motivação, ele não fez da forma correta. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. A gente vai chamar essa palavra de a obsessão santa, amém? Porque era uma obsessão de Davi. Você vê que ele diz aqui, que ele não vai se deitar, que ele não vai subir na cama dele, ele realmente, ele sacrificou ali o seu conforto, ele sacrificou o sono, ele sacrificou o seu corpo, porque ele não iria dar descanso a ele mesmo, enquanto ele não encontrasse uma casa para o Deus poderoso de Israel. Aleluia. E essa obsessão santa, isto virou a prioridade da vida de Davi. E mais do que o seu conforto, mais do que o seu conforto, mais do que a sua família, mais do que o seu ministério, mais do que as suas finanças, ele queria buscar a Deus. E ele queria trazer a arca, a presença de Deus, e colocar ela no lugar correto. Aleluia. Davi descobriu que fazer a obra de Deus, sem Deus, é impossível. Fazer a obra de Deus sem as instruções de Deus é impossível. Fazer a obra de Deus com que aquilo que eu sei, nem sempre é o correto. Fazer a obra de Deus com que aquilo que eu acho que nem sempre é o correto. Mas fazer a obra de Deus com a direção do Espírito Santo, fazer a obra de Deus aprendendo com Jesus, que é manso e humilde de coração, nós encontramos descanso, porque o lugar de descanso sempre foi o lugar da presença. Sempre é o lugar da presença, porque no lugar da presença nós somos consolados, no lugar da presença nós somos afirmados em quem nós somos, e quando nós temos uma identidade em Deus, nós não precisamos que ninguém nos afirme, porque Deus nos afirmou. Mas mesmo assim, nós nos sujeitamos a Deus, ao governo de Deus, ao modo como Deus quer fazer as coisas, não o modo como eu acho que é. E mesmo que eu ache que eu posso convencer, eu posso levar, e Deus pode confirmar. Você crê que Deus confirma? O Espírito Santo confirma. Quantas vezes eu tive experiências com Deus, de eu ler na palavra, depois Deus usar um profeta e confirmar, ou vice-versa, um profeta confirmar e eu ler a palavra e o Espírito Santo confirmar no meu coração. Então eu não preciso convencer, porque quem convence é o Espírito Santo. Essa é a maneira como Deus trabalha, essa é a maneira como Deus constrói a sua igreja, como Deus estabelece a forma de Ele fazer. Aleluia, aleluia. Davi descobriu que lutar as guerras do Senhor sem a presença de Deus era derrota antecipada. Era derrota. Se sujeitar a Deus é compreender que as coisas não são da forma como eu quero. Como pastor de igreja, eu aprendi isso já há muito tempo, que nada é do jeito que eu acho que tem que ser. Que luta. Porque aí tu tem que morrer para si mesmo, tu tem que morrer para o seu eu, e buscar descanso no Senhor. A oração, ela traz paz, confirmação, aleluia, e nos faz mover. Se só um corre, ele está correndo sozinho, mas se todos correm, o propósito do Senhor se cumpriu, que é a unidade. Mas sempre alguém precisa correr.
Se você começou a correr e você permanece correndo, alguém vai correr. Quem sabe alguém vai correr do teu lado. Agora, se tu desistir, e aí? E se tu desiste? Se tu desiste, você não cumpre aquilo que Deus estabeleceu. Efésios 6 diz: "No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Tomai a armadura do Senhor", e a armadura tem cada parte o seu símbolo. E aí ela diz assim: para que no dia mal, tu fazer algo, para que você faça algo. Não diz para que no dia mal você se esconda, você fuja, você abandone. Não, ela diz para fazer algo. E aí, como eu faço? Eu faço no Senhor, porque eu entendi que eu sou um daqueles escolhidos, a qual o Senhor vai comigo. Amém, igreja? Aleluia, aleluia. O voto de Davi incluía estabelecer adoração e oração dia e noite, para contender pelos propósitos de Deus na sua geração. Esse voto mostra o tamanho, a magnitude de paixão de Davi. Davi era apaixonado por Deus. Paixão move. Você olha os jovens, né, que se apaixonam por algo. Eu fui um jovem que eu me apaixonava pelas coisas. Me apaixonei por fazer manobra de bicicleta. Como eu gostava da minha bicicletinha. Nossa, e a minha paixão, e é um negócio interessante, porque a paixão tu se dedica, né? Eu lembro que eu ficava às vezes meses tentando aprender um truque na bicicleta, e aí quando eu conseguia aquele truque, como eu ficava feliz. Aí a paixão aumentava. A paixão, ela acontece na perseverança. Se Deus plantou uma paixão na tua vida, você não pode desistir, você tem que perseverar. Porque a paixão, ela é alimentada pelo desejo de você continuar. Quem se apaixona por Deus e adora, e ora, e lê a sua palavra, ele não para, ele quer mais de Deus, ele não se conforma, ele se joga no chão, ele continua, ele não desiste. Não são as circunstâncias que vão pará-lo, não são as dores que vão pará-lo, não são os sofrimentos que vão pará-lo, porque Deus, Ele conhece todas as coisas, Ele conhece quem você é por inteiro, Ele conhece tudo de você. Não tem nada que você tenha que dele não tenha recebido. Não tem nada que você tenha que dele você não tenha recebido. É interessante que as trevas, elas sempre lutam para tirar nós do propósito, porque o propósito é andarmos na presença de Deus, é aprendermos com Deus, é entendermos quem nós somos em Deus. Quando você entende quem você é em Deus, quando você sabe quem você é em Deus, você rompe. Você rompe. Aleluia. Aleluia. Você adora, você ora, você busca. Esse era o tamanho da paixão dele. Sua maior obsessão não era poder, riquezas ou conquistas militares, mas encontrar um lugar para Deus entre os homens, entre o seu povo. Ele queria estabelecer algo, e é interessante que ele estabeleceu o tabernáculo de Davi. Davi estabeleceu o tabernáculo, e assim como se tornou o rei, sucedendo Saul, a arca da aliança, que significava a presença de Deus, como eu já havia trazido, ela representava não só a presença, mas o poder. Ela havia sido capturada pelos filisteus, e ela foi devolvida e ficou na casa de Abinadab, em Kiriat Jearim. 1 Samuel 4:1 e 1 Samuel 7:1. Davi, desejando a presença de Deus em Israel, ele levou a arca para Jerusalém e a colocou na tenda no Monte Sião, e ali foi estabelecido, né, a tenda, o tabernáculo de Davi.
E em 1 Crônicas 16:1 diz assim: trouxeram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante a Deus. Se você ler 1 Crônicas 16 inteira, você vai ver que é só isso que eles faziam. Eles adoravam a Deus, louvavam a Deus, faziam sacrifícios a Deus. Era só isso que eles faziam. E a glória de Deus enchia aquele lugar. Aleluia. Antes disso, a arca, ela ficava no tabernáculo de Moisés. Josué 18:1 relata isso. Ela ficava num compartimento mais íntimo, no Santo dos Santos, onde apenas somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano para oferecer, sangue sobre o propiciatório, que era para que o pecado do povo, não só do sacerdote, como do povo, fosse perdoado. O povo só podia chegar até o pátio externo para oferecer sacrifícios. Eles não podiam entrar nesse lugar. Esse lugar só entrava o sumo sacerdote. E quando Davi trouxe a arca para Jerusalém, ele a colocou na tenda, nesse tabernáculo de Davi. Essa atitude, ela representou uma mudança enorme, porque agora Davi, ele aproximou o povo da presença de Deus, sem romper com a lei de Moisés, mas criando um ambiente de intimidade entre o Senhor e o seu povo. Aleluia. Então isso aconteceu naquele momento. Davi, por sua paixão, pelo desejo de agradar a Deus, de adorar a Deus, de fazer a vontade de Deus, ele mudou isso. Como as mudanças são importantes. Você crê que mudança é importante? Como você lida com as mudanças diz muito sobre sua identidade. Como você lida com as mudanças diz muito sobre a tua motivação. Como você lida com as mudanças diz muito da sua confiança e da sua fé para com Deus. As mudanças, elas são benéficas. As mudanças, principalmente daquelas que Deus faz, elas nos fazem entender, principalmente aqui na terra, que nós não somos daqui, que Deus tem algo melhor para nós, e as mudanças, elas nos empurram. Por isso que nós precisamos mudar aqui. O apóstolo Paulo, ele fala em Romanos 12:2 que o nosso culto racional é nós nos fazemos esse sacrifício vivo e agradável, e esse é o culto racional. Nós precisamos aqui ter essa mudança. Nós precisamos aqui viver arrependimento. Arrependimento, ele vem da palavra metanoia, que é mudança de direção. E Davi, ele tinha um coração segundo o coração de Deus, porque ele era desses da mudança. Ele aceitava, mesmo em momentos difíceis, ele se arrependia, ele reconhecia. Aleluia, ele era apaixonado. Louvado seja Deus. Um ambiente de intimidade entre o Senhor e Israel. A restauração do tabernáculo de Davi. Amós 9:11 diz: naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e edificarei como nos dias da antiguidade. E é claro que o Filho de Davi, Jesus Cristo, fez isso hoje. Ele nos leva a esse lugar. Ele é o sumo sacerdote que abriu o caminho com o seu corpo, com o seu sangue derramado. Ele derramou seu sangue para que nós fôssemos perdoados e tivesse acesso a esse lugar restaurado, o lugar do tabernáculo de Davi. Aleluia. Deus está restaurando o tabernáculo de Davi nos nossos dias. Atos, vamos ler Atos 15, 16, 17, eu vou pedir para colocar aqui. Você pode abrir na sua Bíblia também. Glória a Deus. Aleluia. Eu estava meditando no louvor nessa noite. Tudo que eu tenho é só um aleluia.
Que coisa linda, né? Tudo que eu tenho é só um aleluia. Quando você acha que você não tem nada, aí é que você tem algo. Se você tem um aleluia, você tem tudo que Deus te precisa para você como adorador do Senhor. Amém? Aleluia. Aleluia. Atos, nós vamos ler o 15 e o 16. Eu vou ler aqui na NVI, mas depois a gente lê na Almeida Corrigida Fiel. Diz assim: depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Ah, como é bom quando Deus faz. Tudo que Deus faz é perfeito. A restauração do tabernáculo de Davi não se trata de levantar uma tenda física que estava caída, mas de levantar e valorizar o ambiente espiritual de adoração e oração contínua. Quando você ora continuamente, você adora continuamente, você entra nesse ambiente. E sabe qual é o mais tremendo disso? É que você pode chegar na tua casa hoje, entrar na sua casa ou no seu quarto, fechar a porta, colocar o louvor, orar ao Senhor, e ali a glória de Deus, o tabernáculo de Davi, ele se manifesta, a presença do nosso Deus vem, e ela toca nossas vidas, nos fortalece, nos faz querer mais disso. O que marcou o tabernáculo de Davi foi a centralidade da oração, a intercessão e a adoração contínua. Deus estava no centro, Deus estava no centro, é isso que marcou o tabernáculo de Davi. Hoje em Cristo Jesus ele é restaurado na minha vida e na sua vida. A centralidade da oração e da adoração. Davi entendeu que a presença de Deus tinha que estar no centro da nação, e por isso ele estabeleceu ministros diante da arca, louvando e intercedendo dia e noite. Mais uma vez vou repetir, você pode ler isso lá em 1 Crônicas 16, leia 1 Crônicas 16 completa, você vai ver, você vai sentir, amém? O Espírito está se movendo na terra, levantando a igreja e voltando-se para a oração, a intercessão e a adoração. Deus está estabelecendo na terra através da igreja, em preparação para os momentos finais da história humana, um movimento sem precedente para um retorno da centralidade de Jesus, e com certeza para preparar a sua igreja para a vinda dele, amém? Porque ele vai levar a sua igreja, você crê nisso? Aleluia. Um movimento sem precedente para o retorno dessa centralidade. Jesus precisa ser o centro da nossa vida, tudo que nós fazemos, Jesus é o nosso fundamento. Nós estamos convidando para entrar livremente nesse ambiente onde Deus habita e se move. Somos chamados a nos mover conforme o tabernáculo de Davi, intercessores e adoradores, fluindo em unidade, orando e profetizando a vontade de Deus. Unidade, a unidade, ela restaura. A unidade, ela cura. A unidade, ela transforma. O que você tem, não se vanglorie, porque o que você tem, você recebeu dele para um propósito, para abençoar outro, para fazer que nós sejamos unidade. Jesus, ele orou, João 17, ele fala: Pai, para que eles sejam um, assim como eu e você somos um, para que os outros creiam que tu me enviaste. As trevas tentam separar, as trevas tentam nos isolar, as trevas tentam nos tirar daquilo que Deus estabeleceu para a gente viver.
O isolamento não é o lugar, o orgulho não é o lugar é a humildade, é reconhecer que o outro tem, por isso que em Colossenses a palavra de Deus diz da glória de Deus, na vida do outro, amém? Então tem alguém aqui, que tem algo que o outro precisa, e nós precisamos ouvir a voz do Espírito, nos levando a esse lugar, a centralidade de Deus para nossas vidas. Você crê, meu irmão? Somos chamados a nos mover conforme o tabernáculo de Davi, intercessores e adoradores, fluindo em unidade. Mais uma vez eu vou repetir, orando e profetizando a vontade de Deus. Como é tremendo quando a gente entende a visão profética. O que é visão profética? É que Deus, ele se move não pelo que se vê, o que você vê não é, você se move pela fé, e a fé muitas vezes é sofrer, a fé muitas vezes é chorar, mas continuar crendo que Deus não mudou, Ele continua fazendo, eu vejo assim que o Espírito Santo quer mover, Ele quer fazer nas nossas vidas como igreja. Deixe o Senhor fazer na sua vida, reconheça o que há no outro, reconheça o que Deus tem na vida do outro, amém? Aleluia. Cristo em vós, a esperança da glória, é a esperança da sua vida, da glória de Deus, é Cristo no outro, estamos sendo chamados a mover segundo o coração de Deus. O Espírito Santo, ele traz o pensamento de Deus para a minha vida, o Espírito Santo, ele traz o pensamento de Deus para a tua vida, o Espírito Santo traz o sentimento de Deus. Essa semana eu andava no meu trabalho, e me veio um irmãozinho aqui da igreja, um jovem na mente, e na mesma hora assim eu senti o Espírito Santo derramar um amor pela vida dele, e eu parei assim no meio do caminho, numa parte que a gente está passando lá no parque, que está transformado assim, que só tem mato, e eu parei ali e comecei a chorar, falei: Senhor, que coisa mais linda o teu amor por esse jovem. E eu comecei a chorar e falei: Senhor, que coisa mais linda o teu amor por ele. E eu falei: eu sei que é o teu amor derramado no meu coração pelo teu Espírito Santo. E como é tremendo quando nós temos isso. E a Bíblia diz isso, que o Espírito Santo derrama o amor de Deus em nossos corações. Essa é a esperança. Vivermos e pensarmos como Deus pensa. Você crê nisso, igreja? E às vezes a gente está se preservando, achando que a gente tem alguma coisa, nos vangloriando, e essa vanglória, ela é diabólica. Tiago diz que a sabedoria de Deus, ela é tratável, ela é mansa, a sabedoria de Deus, ela é humilde, a sabedoria de Deus, ela é dessa forma. Essa é a sabedoria de Deus, que eu e você precisamos ter, como Jesus, ser como Jesus, amém? Você é como Jesus, aleluia. O legado de Davi é o nosso legado. Deus declarou que Davi era um homem segundo o coração, o seu coração. Atos 3:22 diz: depois de rejeitar Saul, levantou-se-lhe Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele fazia a vontade de Deus, ele não fazia a vontade dele, e é isso que eu e você precisamos buscar. Nós precisamos buscar fazer a vontade de Deus. Por isso que Davi, ele era o homem segundo o coração de Deus, e Deus, ele fala de Davi isso: eu o escolhi porque ele faz a minha vontade. Você quer fazer a vontade de Deus? Você quer fazer a vontade de Deus? Eu te convido para ficar de pé. Nessa noite, a gente já vai finalizar. Aleluia.
Quando a presença de Deus está no centro, fazer tudo o que for da vontade de Deus é apenas um resultado. Estamos sendo chamados a realizar, como Davi, a vontade de Deus em nossa geração, e isso implica em pôr Deus no centro da nossa casa, na nossa família, no centro da nossa vida, do nosso trabalho e do nosso ministério. A convidar o Senhor para estar no centro das nossas decisões, projetos e sonhos. A vida de Davi nos mostra que não podemos viver a vontade de Deus sem Deus. Não tem como viver a vontade de Deus sem Deus. Aleluia. Quando a oração, a adoração e a intercessão se tornam o centro da vida, as demais coisas vêm como acréscimo. Jesus confirmou isso. Ele diz: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e o resto vos será acrescentado. É o resultado dessa busca, da oração, da adoração. Você consegue adorar na sua casa? Você consegue adorar na igreja? Você consegue entrar na igreja, fechar os teus olhos, levantar as suas mãos e adorar o Senhor? Se você consegue fazer isso, se você não consegue, eu te convido, faça isso já na sua casa. Comece a fazer isso dentro do seu carro, lá no seu trabalho, onde quer que você esteja, faça isso. Quando você faz isso, você coloca Jesus como centro, como fundamento de todas as construções, de tudo aquilo que você constrói. Jesus, ele continua operando. Talvez você não esteja vendo, mas você crê. Você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Então Jesus, ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para a vossa alma. Vem, Jesus tem um fardo leve, um jugo suave. Jesus, ele tem tudo que eu e você precisamos. Ele é hoje quem nos estabeleceu. Efésios 2, 19 e 20, para nós encerrar, diz assim: assim já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos, da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Ou seja, eu e você juntos, nós somos o tabernáculo de Davi restaurado. Eu e você juntos somos o tabernáculo de Davi restaurado. Eu e você juntos adorando, somos o tabernáculo de Deus na terra. O povo de Deus no centro dessa cidade, no centro dessa igreja, no centro da sua casa, no centro do seu trabalho. Deus tem que estar, e é você quem faz isso. É a paixão por Jesus que te move a fazer isso, a trazer Jesus para o centro. Amém? Louvado seja Deus. Conclusão: assim como Davi, somos chamados a viver com uma santa obsessão pela presença de Deus. Deus está restaurando uma igreja que ora, adora e busca a sua face continuamente. Quando colocamos Deus no centro, experimentamos restauração, colheita e avivamento. Você crê nisso? Quando colocamos Deus no centro, experimentamos restauração, colheita e avivamento. Essa semana eu orava aqui, e eu orava para algumas pessoas, e eu falava: Senhor, não me conformo, essa pessoa precisa ser curada. Senhor, ela precisa de Ti. Faz, Senhor, a Tua obra na vida desse irmão, dessa irmã. Essa é a minha oração, e eu creio que Deus pode fazer. Você crê? Porque a Bíblia nos garante, Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele tem poder. Amém? Vamos orar. Eu queria que você nessa noite adorasse ao Senhor, e você colocasse diante de Deus a sua vida. Qual é a mudança que você precisa fazer? Se a presença dEle não tem estado no centro da sua casa, no centro da sua vida, se a presença dEle, se o lugar da presença tem sido substituído por outras coisas, esse é o tempo, esse é o dia, essa é a noite de você dizer: Jesus, eu preciso de Ti para mudar isso. Sabe,
Eu venho às vezes orar aqui na igreja de manhã e eu fico aqui, às vezes eu falo: Senhor, eu preciso da tua presença. Às vezes eu não tenho o que falar e eu sento e a presença dele vem. E quando a presença dele vem, ela é suficiente, eu não preciso mais falar nada. A presença dele, ela me sustenta, ela te sustenta. E nessa noite eu queria que você pedisse para ele a presença dele na sua casa, na sua vida, no seu trabalho. Eu queria que você fechasse teus olhos nessa noite, colocasse a mão no seu coração e dissesse para Jesus: Jesus, enche a minha vida da tua presença. Jesus, eu não sei viver sem ti. Jesus, eu não posso viver sem ti. Jesus, eu não posso viver sem a tua presença. Jesus, eu não posso viver sem a tua presença. Faz em mim o teu querer, faz em mim a tua vontade. Fale para ele, diga a ele: Jesus, eu quero mais de ti, mais da tua palavra, mais da tua vontade, mais do teu querer em mim. Enche o meu coração da tua presença, enche as nossas vidas da tua presença. Leva-nos, Senhor, ao lugar, leva-nos, Senhor, a esse lugar da paixão, Senhor. Leva-nos, Senhor, a esse desejo de te adorar mais. Leva esse desejo de sermos os intercessores. Leva-nos, Senhor, a esse desejo de sermos os adoradores. Leva-nos, Senhor, ao lugar da tua glória, do teu poder, da tua unção. Pai, nós queremos mais de ti, nós não queremos fugir, nós queremos permanecer. Quando chegarmos no lugar da presença, um monte de coisa vai tentar nos roubar desse lugar. Nessas horas o Espírito Santo vai nos dar discernimento daquilo que é a prioridade para nossas vidas, daquilo que é o centro das nossas vidas. Cristo Jesus, Cristo Jesus, aquele que se fez homem. Ele é Deus e Ele se fez homem para nos tocar, para nos restaurar, para nos salvar. Ele é a nossa motivação, Ele é o desejo do nosso coração, Ele é para onde queremos ir, Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso alvo, Ele é a nossa paixão. Você pode dizer palavras de paixão a Jesus nessa noite? Você pode dizer palavras de paixão por Jesus nessa noite? Fale para Ele: Jesus, Tu és lindo, Jesus, Tu és lindo, eu preciso Te ver. Diga para Ele: Jesus, eu quero Te ver, Jesus, eu quero Te sentir. Toca-me, Jesus. Diga para Ele: vem, Jesus, toca-me nessa noite. Não deixe eu sair daqui da mesma maneira que eu cheguei. Jesus, eu estou na tua presença. Jesus, Tu és o que é mais importante nessa noite. Jesus, Tu és o que eu preciso. Tu és muito mais do que eu preciso. Tu é muito mais do que eu desejo. Tu é muito mais do que eu mereço. Tu és muito mais. Tu és Jesus, Tu és a graça que me envolveu, Tu és a graça que me alcançou. Eu te agradeço, agradeça a Ele nessa noite. Fale a Ele enquanto você adora, fale a Ele.